Nesse vídeo eu quero explicar por que quando tu vai analisar os Tradecons, não importa se é Tradecon ANCAP ou Tradecon conservador, como a gente pode ter visto sempre quando tem essa panela de conservador ou de ANCAP que começa a atacar MGTOW, por que na maioria dos casos, a maioria desses caras, desses Tradecons, os caras não passam de beta frustrado? Tem um autor norte-americano, Alan Roger Curie. Eu devo ter comentado isso em alguma live com o Fox lá em 2018, talvez essa live até tenha sido deletada já, que ele tinha uma definição que faz bastante sentido, que tem 4 classes de homens. Tu tem o alfa natural é minoria da população masculina, é o Kapha, é o Shed, é o cara que para ele se relacionar com uma mulher, ele não precisa se comprometer com uma mulher. A mulher está disposta a se relacionar com ele só pelo sexo. Basicamente, o cara consegue ter sexo casual. É aquele cara que não tem namorada, não tem esposa, mas está sempre comendo alguém. E geralmente as mulheres que têm namorados e que têm maridos traem os namorados e os maridos com esses caras, que são os alfas naturais. O alfa natural ele não precisa sustentar a mulher e não precisa se comprometer com ela. Aí a gente tem um outro grupo, que basicamente são todos os homens assim de nota 6, nota 7 de aparência física para cima, que são os alfas com tendência de beta, ou com características de beta. Basicamente são os caras que conseguem arranjar mulher para ter relacionamento casual, só que se ele quiser continuar se relacionando com essa mulher, continuar mantendo ela, a mulher ela vai exigir comprometimento. Diferente do alfa natural. O alfa natural é aquele cara que, tipo, vai transar com a mulher uma noite, aí depois, 2, 3 meses depois, vai entrar em contato com ela do nada e vai conseguir transar com ela de novo. Já o alfa com características de beta, ele consegue arranjar uma mulher para ter um relacionamento casual, só que daí depois ele não consegue ficar alugando a mulher, entendeu? A mulher ela vai soltar um ultimato. Só que ela não vai exigir que ele sustente ela. Ela vai exigir só o comprometimento, não vai exigir nada além disso. Então, quando tu for analisar a maior parte desses casais igualitários, que acabam não tendo filho ou tendo só um filho, nos quais assim o homem e a mulher eles dividem as despesas de igual para igual, a guria é carreirista, e daí ou os dois moram na mesma casa, ou cada um mora na sua casa, nesses casos, na maioria desses casos, tu tá falando de um alfa com características de beta. Ele não precisa necessariamente sustentar a mulher, consegue dividir as despesas com ela, só que ele é obrigado a se manter fiel com ela e assumir um compromisso com ela. Aí tu tem um outro grupo que é esse grupo que eu digo que são assim os betas frustrados que tem no meio dos ANCAPs e dos Tradecons, que é a maior parte dos ANCAPs e dos Tradecons, talvez, principalmente dos Tradecons deve ser, dos ANCAPs talvez não, talvez nos ANCAPs tenha mais assim alfa com característica de beta, uma distribuição meio a meio entre eles e esse outro grupo. Esse terceiro grupo são os betas com características de alfa. O beta com característica de alfa é aquele cara que para arranjar uma mulher e para manter uma mulher, ele vai ter que pagar. Basicamente é o cara que chama a mulher para sair com ele, daí ele paga a conta do restaurante, do barzinho, etc. É aquele cara que se a mulher quiser, se ele quiser continuar se relacionando com a mulher vai exigir para morar junto, já vai pressionar para casar, já vai pressionar para ter filho. Então, se tu for ver, tanto ali nos ANCAPs quanto nos conservadores, e especialmente nos capitões salva-puta, dos caras que vão se relacionando e casando com o M-Sol e assumindo os catarrentos delas, são esses caras, são os betas com característica de alfa. A característica de alfa deles é que eles são capazes de gerar renda. Só que eles são betas porque eles não são capazes de gerar atração feminina. Então é essa a definição. E por fim, o último grupo é o beta completo. O beta completo é aquele cara que nem pagando a mulherada quer sair com ele, quer se relacionar com ele. Que seria o caso, por exemplo, do incel, assim, incel é o caso grave, sei lá, um cara que tem a aparência física nota 2, nota 3, algo assim, entendeu? Porque até mesmo um 4, 5, se ele se esforçar bastante, ou talvez até um 3, o cara pode tentar subir para aquele nível de beta com característica de alfa, entende? Se tornar um provedorzão e assumir alguma mulher rodada aí, alguma coisa. Só que daí o beta completo é aquele caso atípico que, mesmo que o cara pague, ele não arranja uma mulher. Ou o cara é muito feio, ou tem problema da cabeça, tem alguma coisa aí no meio. Mas enfim, por que eu digo que esses caras da galerinha libertária, ANCAP e conservador, que fica puxando briga, enchendo o saco dos MGTOW, os caras são beta frustrado? Porque eles são os beta com característica de alfa.
Eles são aqueles caras que ficaram um tempão estudando, trabalhando, fazendo renda, para finalmente pegar uma mulher quando ela está pronta, quando ela está finalmente pronta para ter algo sério. A gente sabe o que é isso, é quando ela chega ali na fase da epifania, entre os 25 e 35 anos, entendeu? Ela começa a ver a idade batendo e começa a criar algo sério. Em casos mais graves, ela já é até emissol, ou já é até divorciada. E tu consegue ver claramente que nesses casos, ele e a mulher, eles estão tendo um relacionamento no qual ele está pagando a maior parte das despesas. Se eles não estão morando junto, o cara está pagando tudo quando eles saem junto ou quando eles viajam. Se eles estão morando junto, o cara está pagando a maior parte da despesa. Entendeu? Então esses caras, eles são frustrados por duas razões. A primeira é que eles estão vendo outros homens no mercado que conseguem ter acesso à mulher e manter mulher sem ter que investir tanto quanto eles. E daí eles ficam putos. E daí pode até ter um fator assim meio de vingança, de tipo querer chamar os outros de putão, de degenerado e etc. É tudo invejinha no final das contas. Porque ele está vendo assim que os outros têm acesso ao negócio, tendo que pagar um preço bem menor do que o que eu pago, e eu, para ter acesso à mesma coisa, eu tenho que pagar bem mais. E daí tem outra coisa também. Isso daí vai ser usado para eles quererem também punir esses outros homens. É por isso que esses caras acabam sendo a favor de leis feministas, entendeu? De sair protegendo e privilegiando a mulherada. Porque eles acham, primeira coisa, eles querem se vingar dos outros homens que têm mais acesso à mulher do que eles. E a segunda coisa é que eles acham que quando eles apoiam, por exemplo, alguma lei feminista, e nesse caso a gente pode ver claramente que tanto são caras de esquerda quanto de direita que apoiam essas leis feministas, eles acham que essas leis só vão servir para punir o cafajeste. Só vai servir para punir os caras do topo. Os caras não percebem que isso daí vai ser usado depois também para punir os beta. Inclusive pode ser usado para punir eles. Imagina, por exemplo, a situação daquele conservadorzão, entre aspas, que legalizou o divórcio lá na década de 70 e definiu que a esposinha virtuosinha tem que receber um monte de regalia. Ele pensou na cabeça dele que não, é só o cara cafajeste, é só o cara malvado que vai se ferrar com isso. Não, quando na verdade tem um monte de betas ferrando com isso. Inclusive, quando tu pega, no caso, a mulher emissol, a gente já sabe, o alfa, a mulher consegue se relacionar com ele só oferecendo sexo, ela não exige provisão dele. Então, muitas vezes, tu tem uma mulher aí que tá virando emissol, que transou com um cara ali, engravidou de um cara porque ele era atraente, e ela sabe que o cara não tem dinheiro, que o cara não tem um puto. E daí é por isso que depois ela não vai na justiça. Então, inclusive, essas leis feministas aí que garantem um monte de pensão e partilha de bens e etc. para a mulherada, acaba sendo usado para punir o próprio beta, tá ligado? Não pune o alfa, entendeu? O alfa, ele tá lá se cuidando, o cara tá usando camisinha, entendeu? O cara já fez vasectomia em alguns casos, ou até em alguns casos sai fazendo filho aí, inclusive em mulher que tem namorada, em mulher que é casada, e o cara não tem um puto, a mulher nem vai colocar ele na justiça, a mulher simplesmente ela quer o material genético desse cara, quer se relacionar com ele, só que ela quer que o betão que ela arranjou até então, ou que ela vai arranjar depois, sustente, entendeu? E daí entra um outro ponto que é o seguinte, quando tem esse negócio do pessoal da degeneração, da cultura, da tradição e da religião e tudo mais, eles usam isso daí para bradar também, porque eles acham que é o seguinte, imagina que tem a ação mulher, no mercado sexual tem a ação mulher, e eles tiveram que comprar ali a ação mulher num preço caro pra caramba, estão tendo que investir a vida inteira, estão tendo que pagar pra caramba para ter acesso à mulher e para manter a mulher, inclusive para manter a esposa e manter os filhos, né? Porque se o cara não satisfaz a esposinha virtuosa, o cara pode tomar um divórcio. Então ele tá vendo que ele tá investindo pra caramba para ter uma mulher e para ter filhos, e também, por consequência, ele tá investindo na sociedade, no futuro da sociedade. Ele vê, olha, eu estou sustentando uma mulher da sociedade, ó. Olha, eu estou sustentando e criando os filhos que vão ser os futuros cidadãos da sociedade, não sei o quê. Então ele acha que ele está sendo injustiçado. Ele acha que ele está sendo injustiçado porque ele está investindo no futuro da nação e etc. E esse monte de homem irresponsável e cafajeste, imaturo, com síndrome de Peter Pan, não sei o quê, eles não estão investindo. Então isso daí é mais um incentivo para esses caras sair novamente apoiando mais lei feminista. Porque eles querem ferrar com esses outros caras. É aquela coisa assim, já que eu estou pagando tudo isso aqui também, então vamos lá. A gente vai ter que cobrar mais impostos de todos os homens, inclusive os solteiros, para
sei lá, bancar a aposentadoria da minha virtuosinha, ou bancar uma licença maternidade para minha virtuosinha, alguma coisa assim, ou bancar a escola dos meus catarrentos, entendeu? Então eles mesmos acabam, por causa da vingança pelo fato dos caras serem betas, entendeu? Ou por causa dessa ideia de achar que eles estão investindo na sociedade, no futuro da sociedade mais que os outros homens estão investindo, eles acham que eles têm que punir outros homens, que não vai adiantar de nada. Em todas as situações, não importa quanto eles queiram criar impostos para solteiros, etc., o solteiro ele tem duas coisas a favor dele. Ele pode simplesmente parar de trabalhar e se tornar minimalista, pagar o mínimo possível de imposto e ir ali direto para a faixa de isenção do imposto de renda, certo? Inclusive, especialmente se ele tiver uns pais boomers que vão deixar herança, alguma coisa assim. Ou o cara pode também simplesmente continuar trabalhando e fazendo as coisas dele, e não importa quanto imposto eles cobram dele, ele ainda assim vai estar pagando menos sendo solteiro, ele vai estar pagando menos em incomodação, em tempo e financeiramente. A vida dele ainda assim vai ser mais tranquila, ele vai ter gastando e se gastando menos permanecendo solteiro. Porque, que nem eu falei, esses betas eles ficam criando mais e mais privilégio, mais e mais direito para as dondoca. E a gente sabe que quando a gente empodera a mulher, a gente não torna elas independentes, a gente simplesmente torna elas mais exigentes. Esses mesmos caras, eles mesmos estão ferrando com o mercado sexual. Também porque os caras são igualitários, eles acham que dá para tratar homem e mulher da mesma forma no mercado, como se os mecanismos fossem da mesma forma para os dois sexos. Entendeu? Então eles vêm com essa ideia, não, a gente tem que restringir sexualmente esses homens da mesma forma que a gente teoricamente restringe as mulheres. Porque eles não restringem, eles estão dispostos a se relacionar com emissol e com divorciado, então eles não estão restringindo porra nenhuma. Quando a gente sabe que um homem, a idade não influencia tanto assim no valor de mercado sexual dele. A idade do cara não faz o valor de mercado sexual dele despencar bastante. A quantidade de mulher com quem ele se relaciona também não. Na verdade, pode aumentar o valor de mercado dele. Ah, se ele teve filhos, vai depender, vai ser relativo. A mulher ali com quem ele teve filhos, assim, fora de um casamento, fora de um relacionamento, ela vai colocar ele na justiça, vai cobrar alguma coisa dele? Se ela não for cobrar, então não vai reduzir o valor de mercado sexual dele. Entendeu? Então não faz sentido tu tá restringindo esses caras sexualmente. Agora, se tu for ver, porque eles não sofrem efeitos negativos da promiscuidade, da mesma forma que a mulher. Agora, se tu for ver a mulher, a idade influencia muito mais para reduzir o valor de mercado sexual dela. A quantidade de homens com quem ela se relacionou, mais ainda. Se ela teve filhos, puta que pariu, entendeu? Então, se tu vê que a promiscuidade deprecia a mulher de uma forma bem mais agravante do que deprecia o homem, se é que deprecia o homem, o que faz sentido é o seguinte, restringir mulher sexualmente, certo? Não só restringir elas sexualmente, mas também desempoderar elas. Porque daí, por causa da hipergamia, ia facilitar o acesso de todos esses betas a essas mulheres. Eles iam ter acesso a elas. Só que tem que lembrar que tem muitos desses betas que são igualitários. Que eles acham que, tipo, não, ele vai conseguir manter indefinidamente um relacionamento de igual para igual com a mulher, dividindo as despesas. Quando a gente sabe que não é assim. Quando passa o período da fase de lua de mel, que vai até uns 2 anos ali, quando passa a paixão, a mulher ela começa a tratar o cara como um gadão, como uma ferramenta, como uma utilidade. Por mais que até então, digamos, o casal estivesse morando em casas diferentes ou dividindo as despesas, esse é o momento, quando passa a paixão, que a mulher vai decidir que não, agora a gente tem que morar junto. Agora a gente tem que casar, agora eu quero filhos, agora tu tem que pagar a maior parte das contas. Entendeu? Ela simplesmente muda o protocolo do relacionamento, aumenta o preço, nem consulta o homem é obrigado a assumir. Entendeu? É isso que os betas não percebem quando eles vão empoderando cada vez mais as mulheres, tanto economicamente quanto legalmente. Quando na verdade o que eles deveriam fazer, não só para melhorar a situação de todos os caras, mas também para melhorar a situação deles, é justamente o contrário. É justamente desempoderar as mulheres economicamente e financeiramente e reduzir, tirar os direitos delas ali no casamento e na paternidade e aumentar, né, os direitos dos homens no casamento e na paternidade, ou seja, restaurar a autoridade do homem, para que esses outros homens também tivessem algum incentivo para se relacionar seriamente. Entendeu? Não só incentivo para os homens do nível mais alto, para os alfas, entendeu? Mas também para os betas. Entendeu? Então esses caras, por causa do coletivismo e do pensamento vingativo deles, eles estão dispostos a simplesmente tentar ferrar metade da população masculina, metade do topo da população masculina,
privilegiando todas as mulheres, quando na verdade o que esses caras estão fazendo é ferrar com todos os homens. Eles estão, na verdade, ferrando com todos os homens e privilegiando todas as mulheres, quando eles pensam que eles estão beneficiando a si mesmos e prejudicando só os homens do topo.